Em 2023, comemoramos 2 décadas do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp de Sorocaba. Desde a sua fundação, em agosto de 2003, vem formando profissionais de engenharia ambiental, engenharia de controle e automação e diversos cursos de pós-graduação. Além do seu papel educacional, o Instituto é um espaço acolhedor para alunos sonhadores, inovadores e agentes de transformação. Então venha conhecer um pouquinho mais da nossa história. Uma vez o professor Trindade estava lá na reitoria, ele me convidou para vir fazer parte de uma comissão. Ele falou, olha, eu preciso colocar você numa comissão que vai a Sorocaba verificar a possibilidade da criação de um campus da Unesp em Sorocaba. Foram criados 8 novos cursos, que foram os cursos que inicialmente chamavam-se Unidade Diferenciada. Por que era Unidade Diferenciada? Primeiro, que era uma proposta de uma estrutura completamente nova. Seria uma proposta de uma estrutura sem departamentos. Então seria conselhos de curso de graduação, grupos de pesquisas e núcleos de extensão. Ou seja, o campo trabalharia com a sua finalidade final. Esse campo não foi financiado pela Unesp. O governo do estado entrou com um valor adicional ao orçamento para a implantação desses campos. Contratação dos professores, pagamento dos professores, compra de laboratórios. A Unesp entrou com o projeto pedagógico e a implantação do curso, a parte pedagógica toda do curso. E a prefeitura entrou com a parte de infraestrutura, limpeza, segurança, manutenção. Então isso ficava por conta da prefeitura. Mas então a história da criação do campus foi essa. O modelo foi esse, com três vamos dizer, pais, né? O governo, a prefeitura e a Unesp. E o reitor falou, você que fez a proposta do campus lá do curso de engenharia de controle e automação, agora você, o pai da criança, vai e implanta. Aí eu estava lá no campus de Guaratinguetá e eu acabei vindo para cá implantar esse campus. Esse campus começou em 2003, em agosto de 2003, mas muito antes disso a gente já começou a trabalhar. Fiquei nesse campus, na sua implantação, até 2009, março de 2009, e aí entraram outras gestões, outros diretores. Aqui na frente ficava Campus Sorocaba / Imperó. Esse era o nome do campus. Unidade Diferenciada de Sorocaba e Imperó. E depois de um certo tempo, entrou uma outra gestão na Unesp e passou a saiu de unidade diferenciada para campus experimental. Tem muito problema. Tinha gente que me ligava, falava, professor, mas é campus experimental, né? Não vou deixar o filho no campus experimental. Eu tinha que explicar para ele que era um nome, que era um campus hospitaleiro, porque ainda não estava no estatuto da Unesp. Desafios foram muitos. Para você ter uma noção, a gente começou em agosto de 2003, não tinha professor. Os alunos tinham feito vestibular, tinham feito matrícula e não tinha professor. Não tinha funcionário, não tinha nada. Então eu recebi os alunos aqui, os pais dos alunos, eles olhavam um negócio meio estranho, porque esse campus aqui era o prédio do antigo SESEC, do Banco do Brasil, que a prefeitura comprou e foi reformando para a gente. O campus ele nasceu com a primeira turma, né, basicamente, então todo mundo acabou se conhecendo ali, né, professores, alunos, todo mundo estava meio junto, conhecendo até a cidade em si, né, Sorocaba. Então assim, foi tudo sendo montado. No começo do campus tinha 2 salas de aula, apenas 2 salas de aula que tinha, era uma de mecatrônica e outra de ambiental, né? Não tinha biblioteca, não tinha laboratório, não tinha praticamente nada. Mas assim, isso foi construindo ao longo do tempo. Então, quando a gente volta, né, hoje para o campus, eu vim outros anos aqui para a Unesp, eu vi que já teve outros laboratórios, foi crescendo alguma coisa, a gente sente um pouco de orgulho, assim, sabe? Que vê que foi se desenvolvendo, então os docentes acabaram brigando por isso, né? E conseguiram fazer esses 2 cursos crescerem, né? Essa universidade crescer aqui em Sorocaba. Então foi bem legal. Um dos principais desafios que a gente tinha era que a gente tinha um convênio com a prefeitura, mas onde o terreno não era nosso, os prédios não eram nossos e toda a manutenção que tinha que ser feita no campus tinha que ser feito via prefeitura, né? A prefeitura, que já tinha um monte de problemas, dificuldades para manter todos os prédios dela e todos os equipamentos dela, a gente tinha dificuldade em que
tivesse essa manutenção. Além do que a gente não podia mudar nada aqui, né? O campus estava, a gente não tinha a possibilidade de readequar os espaços. Então a gente começou a fazer uma negociação com a prefeitura, né, para que fosse doado aqui o terreno para a gente. E com a reitoria, a gente precisou trabalhar em duas frentes. Uma das frentes era a construção de um prédio. Naquele momento a gente tinha o plano de desenvolvimento da Unesp, né, para fazer expansões nas universidades, nos vários campos, e a gente foi contemplado com um prédio de 3 pavimentos. A gente tinha um prédio de 3 pavimentos, a gente olhava para aquilo lá e falava assim, mas isso daqui não dá. Não dá nem para atender as necessidades atuais do campus, muito menos pensar no futuro. Não vai dar. E aí o que a gente fez? A gente começou a marcar uma série de reuniões com a reitoria, onde cada vez que a gente ia lá com os reitores, sempre atendendo a gente muito bem, entendendo as dificuldades que a gente tinha, né? Os reitores foram, a gente teve o professor Herman na época, né, e o professor Durigan, a gente marcava reuniões e ia mostrando o projeto, e ia, cada vez que ia lá a gente falava, precisava aumentar um pouquinho, né? Quer dizer, 3 andares não dá. E a gente foi na direção que se esperava de um campus da Unesp. Nós pedimos expansão para fazer pesquisa, né, para poder montar os grupos de pesquisa, aumentar espaço de sala de aula, dar uma condição melhor para os docentes com salas individuais. E cada vez que a gente ia, a gente percebia que a gente estava indo na direção correta. Então a gente foi, cada vez que ia, falou assim, a gente precisa aumentar um pouquinho mais. Vamos para o 4º andar, daí fomos para o 5º andar, até quando a gente foi tentar mais, a gente falou, não, tá bom, chega, vocês já têm um espaço bom, então para esse prédio acho que a gente consegue fazer aí com 5 pavimentos. Né? Aí, o que a gente precisava também, a gente ainda precisa, a gente tinha lá conseguido resolver o problema interno de doação do terreno, conseguimos resolver o problema do custeio, que também assim, não adianta, a gente precisava daí poder ter um valor dado pela reitoria para que a gente pudesse fazer as alterações enquanto a gente não tinha o prédio, né? Inclusive manutenção, a gente poder ter uma segurança, poder ter limpeza, portaria. Então isso foi feito junto com a reitoria também, conversando com a reitoria, a gente obteve essa melhoria no nosso custeio, né? Mas a gente precisava fazer mais ainda, precisava ter uma expansão. E aí também, conversa com a reitoria, conversas com a prefeitura, a gente conseguiu que a prefeitura comprasse aqui do lado do nosso terreno uma área, né, de aproximadamente 2.000 metros quadrados. Eu entrei aqui em 2004, então eu sou da 3ª turma, né? Foi a segunda que teve o vestibular no meio de ano, né? Teve entre a primeira e a minha turma, teve uma única entrada no final do ano, né? E por consequência disso eu tive também o privilégio de participar da festa de 1 ano aqui do campus, né? Então eu lembro que ainda foi, assim, a estrutura do campus era bem menor, né? Tinha bem menos blocos ali. A gente fez aqui, a primeira festa foi aqui no fundo, né? Foi ali onde hoje tem esse prédio, né? Esse segundo bloco aqui um pouco mais alto, né? Ali era uma área aberta, né? Era um estacionamento. Então, assim, foi o primeiro grande evento, assim, aqui do campus, né, para comemorar 1 ano. Agora a gente está comemorando 20, né? E eu acabei ficando, né? Assim, eu lembro, né, em 2009, mais ou menos no meio de 2009, né, completando 5 anos ali, eu me formando, né? A maioria dos alunos, dos amigos indo, né, cada um para um lado, né, procurando emprego, indo para outras cidades, né? E eu acabei ficando aqui, né? Na época eu dava aula no cursinho, no Gerabicho aqui, né? E foi a última instituição, o último grupo que eu participei, né? Que foi do Gerabicho, né? Aí, nesse meio tempo, eu acabei meio que descobrindo que eu queria, na verdade, era ser professor, né? Então foi ali no cursinho. Sou professora do cursinho Gerabicho, que está aqui na Unesp, ativo desde 2006. O objetivo do cursinho é atender as pessoas com vulnerabilidade social e socioeconômica aqui na região de Sorocaba. Então, a gente é um cursinho popular que ajuda essas pessoas, nossos alunos, a conquistarem a tão sonhada vaga na universidade.
que a gente sabe que por causa do ensino, da defasagem no ensino público, isso acaba se tornando mais difícil. Então a gente faz uma ponte entre os nossos alunos e a universidade. Nesses 17 anos de história do cursinho Gera Bicho, nós já tivemos cerca de 1.500 alunos passando por nós. O cursinho tem uma sala no campus da Unesp, onde a gente guarda material didático e outros documentos sobre o cursinho. As salas, antigamente, se chamava Aquário do Gera. Contudo, em 2019, houve o falecimento de um aluno muito querido aqui do campus, que também era professor e diretor do cursinho. Nós escolhemos homenageá-lo com o nome da sala. Então, o que era Aquário do Gera passou a se chamar Sala Jordan. Nessa primeira gestão do campus, que como coordenador executivo, que ocorreria de 2013 até 2016, o tema da nossa, o plano da nossa gestão era consolidação e qualidade, porque a gente já entendia que o que era mais prioritário naquele momento era a consolidação do campus, para passar de campus experimental ao campus universitário. Então, existia uma certa até discriminação mesmo em relação aos campos experimentais, inclusive os alunos. Eu lembro que os alunos vieram falar para mim que até a liga era separada, né? Os alunos da Atlética. Então, os alunos das experimentais jogavam com as experimentais e não participavam da competição com os outros campos da Unesp. Então, aí a gente colocou muita energia para realmente fazer um processo de consolidação. Na época, os critérios para se consolidar os campos experimentais em unidades universitárias eram muito rigorosos, tanto na graduação, na pós-graduação, na extensão universitária. Então, a gente teve que fazer diversos relatórios mostrando os índices do nosso campus e, no final, a gente teve a aprovação. Então, com isso, o campus passa a ser uma unidade universitária e, consequentemente, abre esse processo para a eleição do diretor do campus. A gente começou a gestão como diretor, só estava começando o alicerce do prédio novo. Então, todo o projeto executivo ocorreu nessa gestão. E foi muito trabalhoso, muitos problemas, com normais de qualquer edificação, qualquer obra que a gente vai fazer. Mas, no final, deu tudo certo e a gente conseguiu os recursos da reitoria, inclusive, para mobiliar todo esse prédio novo. Então, praticamente, a gente dobrou a área construída do campus, né? E equipou os laboratórios, as salas de aula e tudo mais. Na inauguração do prédio foi um grande evento também, vieram autoridades de Sorocaba, de toda a região, teve a presença do reitor, de pró-reitora de pesquisa, de autoridades, empresários aqui de Sorocaba. Então foi um grande evento também, a inauguração do prédio. Aí havia o quê? Uma necessidade de implantar um programa de pós-graduação, primeiro para ampliar as possibilidades de curso, no campus, até para Sorocaba e região, e também impulsionar mais essas atividades relacionadas à pesquisa, porque o ensino sempre tem que estar ligado às atividades de pesquisa. E aí abrimos esse curso de especialização lato sensu, foi um sucesso, um número grande de alunos, e serviu como uma semente, um embrião, para o curso de pós-graduação estrito sensu na área de ciências ambientais, que é esse que está completando 10 anos hoje. Então, com a estrutura que a gente já tinha, com o arcabouço dos professores que atuavam em diferentes áreas, a gente fez opção pelo curso de Ciências Ambientais pela característica mais abrangente. A gestão que eu tive a honra, né, de ter à frente da Unesp, eu diria que ela foi marcada por um crescimento muito grande da unidade, né, do campus de Sorocaba. Então, o campus de Sorocaba ele já vinha no ritmo de crescimento muito forte, né? Com muitos docentes, por exemplo, se tornando bolsistas de produtividade do CNPq, com os programas de pós-graduação, né, explodindo no campus, né, e isso trouxe junto à comunidade uma demanda, né, por mais qualidade, por mais serviços, né, por uma melhoria, né, do nosso serviço, de uma forma geral, prestado para a comunidade. Em contrapartida a esse movimento de crescimento muito forte do campus, o campus encontrou um mundo exterior, né, com o freio de mão sendo puxado de uma forma muito forte, e por vários fatores diferentes. Então, ali em 2017, 2018, né, a Unesp enfrenta a maior crise financeira que ela já tinha enfrentado até então, né, a ponto de não conseguir honrar o 13º salário em 2018. Né, isso foi um marco, né, isso nunca tinha acontecido na universidade dessa forma. Então, a partir daí, né, todas as contratações de docentes e funcionários não puderam nem mesmo ser repostas, né, quem dirá a gente falar em expansão. A gente tem
a eleição do novo governo, né, presidencial, né, também mais ou menos nessa etapa, que leva ao poder um governo anti-ciência e anti-educação, com impactos muito fortes também na comunidade universitária de uma forma geral. E aliado a tudo isso, uma pandemia absolutamente não prevista, né, por ninguém, e para a qual a universidade, né, não tinha nenhuma forma de lidar, né, há mais de 100 anos que isso, a universidade moderna nunca lidou, né, com um problema dessa natureza. Então, que a universidade pública não tinha, de uma forma geral, né? Então, quer dizer, reaprender a dar aula, né, foi uma dificuldade, né, que todo mundo enfrentou, mas a gestão teve que se preocupar em como tramitar processos, em como fazer compras, como fazer tudo isso sem a presença física das pessoas, que é algo para o qual o serviço público, de uma forma geral, não estava preparado, né? E a pandemia, ela representou uma dificuldade enorme, porque nós não tínhamos a cultura do teletrabalho. Então, muitas das atividades nós só conseguimos desenvolver presencialmente, isso desde o início. Então, foi um grande desafio conseguir fazer com que todo mundo conseguisse permanecer focado nas suas atividades, ao mesmo tempo em que havia uma preocupação, né, com a saúde das pessoas, com o distanciamento, sem perder de vista as atividades que deveriam ser realizadas para que o campus não fechasse. Eu, na verdade, precursor dentro da Unesp de fazer essa migração. Então, a partir do momento, né, que a gente detectou esse problema, né, eu diria assim, a comunidade do campus de Sorocaba, os membros da congregação, etc., rapidamente entenderam que isso não ia ser um processo rápido, né, como muitos esperavam, né? Muita gente estava falando, isso vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a comunidade do campus rapidamente entendeu que isso não seria dessa forma, né? E entendeu que a gente protelar a decisão só ia trazer mais problema, algo que era já inevitável, né, tido como inevitável. Eu me lembro que nessa colação, né, estava todo mundo bastante nervoso, né? Porque já não se tinha mais o trânsito de pessoas dentro do campus nessa época, né? Já estava proibida, né, o trânsito de pessoas aqui dentro. Então nós tomamos a decisão de fazer a colação, primeiro de fazê-la, né, de não postergar, né, porque era também uma opção, né, não fazer naquele momento e aguardar o retorno, né, presencial. E a gente tomou a decisão de vamos fazer, porque os alunos precisam do diploma, né, precisam do certificado para seguirem, né, as suas vidas. Então a gente tomou a decisão de fazer e com o mínimo efetivo possível, né? Então a gente reviu todo o cerimonial, né, da colação, enxugou tudo que era possível para restringir o número de pessoas, né? Passamos a fazer com algo que a gente nunca tinha feito, né, com uma equipe de gravação e transmissão online, né? E assim, eu me lembro que todo o pessoal ficou muito nervoso com isso, porque era algo que a gente não, né, de alguma forma nunca tinha feito, né? E é algo que traz uma responsabilidade, né, pelo fato da Unesp ser a universidade pública que e pelo fato disso ficar gravado, né, para a posteridade. A minha eleição foi durante a pandemia e naquele período estava bastante complicado, estávamos num período que não estávamos tendo atividades presenciais. Então foi um processo um pouco diferente do normal, mas acho que prevaleceu o momento de escolha do campus para uma nova gestão e a partir dali começamos a construir os cenários que hoje encontramos na unidade. Bem, a volta das aulas presenciais foram todas muito bem programadas a partir dos protocolos firmados pela reitoria, né, pela seção de saúde central da Unesp, e nas unidades foram montados comissões que debruçaram sobre o problema e realizaram determinados protocolos para garantir, né, a segurança ao retorno das atividades presenciais. Bem, o período da pandemia, ela nos proporcionou economizar recursos oriundos de alguns contratos
que demandavam mão de obra de maior quantidade de pessoas no campus, como limpeza, portaria e etc. Essa economia de recursos nos possibilitou investir, né, em algumas ações que estavam há algum tempo, né, necessitando de reparos. Então tivemos diversas intervenções que foram proporcionadas com esses recursos. Além disso, obviamente, tivemos que fazer um programa relacionado ao próprio retorno das atividades presenciais, como aquisição de máscaras que foram distribuídas gratuitamente, aquisição de totens de álcool gel, que foram bastante necessários para atender a demanda de retorno das atividades presenciais. E vou compartilhar um pouquinho sobre o programa de permanência estudantil que a Unesp oferece em todas as suas unidades. Ele teve início em 2013 como resultado de negociações da comunidade que estava em greve à época, com os representantes da reitoria, e uma das pautas da greve tratava da permanência estudantil. 10 anos de existência da COP, uma vez que estamos em 2023 e ela foi inaugurada em 2013, a gente pode perceber diversos avanços, como, por exemplo, o aumento dos valores dos auxílios, que antes eram valores bastante curtinhos e hoje tem valores mais expressivos. Teve o aumento da quantidade de auxílios ofertados para as unidades. Aqui no nosso campo, no Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba, até o momento, nenhum aluno que esteve ou está dentro do critério para concessão do auxílio da permanência estudantil, qual seja renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio, nenhum aluno deixou de receber auxílio estando dentro dos critérios. Além da oferta de auxílios, eu, como assistente social aqui do campus de Sorocaba da Unesp, no ICTS, eu desenvolvo o acompanhamento dos discentes, pois apesar de o auxílio financeiro ser fundamental e indispensável, é inegável isso, outras ações são também essenciais para a garantia da permanência dos alunos da graduação até a sua conclusão. Não basta que os alunos consigam ingressar na universidade, é necessário que eles tenham condições de se manter de maneira digna para que eles consigam desenvolver os seus estudos e, por fim, alcançar a sua formação universitária. E nessa conquista do aumento do subsídio socioeconômico, uma das conquistas mais importantes para o nosso campo é o aumento do subsídio alimentação, do qual hoje esses alunos especificamente que estão na permanência, mas não é restrito a eles, porque conforme a disponibilidade também são atendidos alunos da pós-graduação, outros alunos que não estão inscritos nesse programa, com subsídio da alimentação, do qual hoje a universidade subsidia 80% do preço pago no caixa. Então é uma importante conquista e esperamos até aumentar esse número dentro das possibilidades orçamentárias da universidade. Bom, falando agora dos 20 anos da unidade, do campus, né, é uma data extremamente importante para nós que chegamos aqui desde o início, porque nós partimos, né, de uma instalação de pouco mais de 6 mil metros quadrados, aonde nós encontramos hoje 2 cursos de graduação e 5 cursos de pós-graduação, né, durante esse período. Os 2 cursos de graduação estão desde o início, mas nós evoluímos muito em cursos de pós-graduação. Além disso, temos vários grupos de pesquisa, 4, 5 grupos de pesquisa, com bastante ênfase na área tanto ambiental como de controle e automação, e que estão bastante atuantes, né, seja no meio acadêmico, seja no meio industrial da região de Sorocaba. Então isso faz uma grande diferença. Se nós formos observar, nós precisamos ainda hoje, apesar de grandes avanços, entendemos que precisamos avançar mais ainda na melhoria do atendimento dos alunos, com uma melhor adequação dos laboratórios de pesquisa e das salas de aula.
Nesses 20 anos, a Unesp Sorocaba não só formou mais de 1.200 engenheiros ambientais e de controle e automação, mais de 260 alunos de pós-graduação, como também cultiva líderes, pensadores críticos e cidadãos do mundo. A todos que fizeram parte dessa jornada, professores, alunos e colaboradores, agradecemos por fazer essa história possível. Que o legado da universidade pública, gratuita e de qualidade se estenda por gerações. Parabéns, Unesp Sorocaba, pelos 20 anos de conquista!